Olá, graça e paz, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida hoje e sempre. Obrigada por caminhar comigo até aqui. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Obrigada pelo carinho da sua audiência, sua gentil inscrição no nosso canal e pelo privilégio da sua nobre audiência. Bem, eu sou Clemirene Oliveira, sou mentora do curso, sou tímida, mas fui chamada. E hoje vamos tratar um pouco acerca do aspecto espiritual, dos pensamentos que paralisam e nos intimidam. Esse tempo de cantinho, de ostracismo, de esconderijo já chegou ao fim. Você que caminhou comigo até aqui já não pertence mais ao grupo dos que paralisam. Por isso, vamos continuar destravando esta mensagem? Me dê o privilégio da sua nobre audiência mais uma vez e não saia daí. A timidez trata-se de um bloqueio. Um bloqueio que não é físico, nós já discutimos isso durante algumas aulas anteriores. A timidez trata-se de um bloqueio que não é físico, mas é um bloqueio mental. Timidez paralisa e não apenas isso. Timidez vem acompanhada de uma tristeza, vem acompanhada da falta de ânimo, vem acompanhada da falta de coragem para olhar nos olhos das pessoas, vem acompanhada do medo de emitir uma opinião, vem acompanhada do medo de ousar, de criar, vem acompanhada de uma solidão dolorosa. Solidão, sim, porque o tímido sofre a timidez. Porém, essa mesma timidez o impede de dividir esse inconformismo com outras pessoas. O tímido é muito solitário e há um sentimento de tristeza, de estagnação, um sentimento que puxa para baixo, que impulsiona para trás. Quando você é tímido, dói olhar nos olhos das pessoas, porque parece que os olhares das pessoas despem a alma, porém esta alma não quer ser notada, quer se esconder. A timidez ela é solitária, porque o tímido tem dificuldade até de encontrar alguém para dividir as dores advindas dessa timidez. A timidez é dolorosa porque trava os seus sonhos, trava os seus projetos, sua criatividade, suas habilidades, mesmo possuindo dons e talentos. E tratando-se da timidez ao pregar, que é o tema específico da nossa análise, há uma peculiaridade nesse sentido. Porque pessoas que não são tímidas em alguns setores seculares acabam por demonstrarem timidez quando se trata do ofício da pregação. Exemplo, exímios professores que atendem inúmeros alunos sem timidez. Pode ser tímido ou podem ser tímidos ao serem convidados para pregarem mesmo conhecendo o evangelho. Por exemplo, um exímio técnico que atua com incontáveis pessoas pode sentir-se tímido de subir no altar e comunicar o evangelho mesmo conhecendo a palavra. Um exímio advogado, por exemplo, que defende causas jurídicas e está acostumado com a oratória em sua rotina, mesmo conhecendo o evangelho, pode sentir-se tímido para pregar o evangelho. Um repórter acostumado por entrevistar a outros sem temor pode sentir-se intimidado de pregar o evangelho, mesmo sendo um leitor assíduo da Bíblia. A timidez ao pregar está muito associada também com questões espirituais. Os talentos e dons ficam acorrentados
dentro de um corpo medroso que não avança. O indivíduo consegue evoluir em muitas áreas, consegue ser profissional, consegue atender pessoas, consegue expor suas ideias seculares, mas mesmo estudando a Bíblia e conhecendo conceitos bíblicos, doutrinários, conhecendo o contexto bíblico, algumas pessoas, mesmo conseguindo se comunicar bem em outras áreas, ao ser convidado ou ao serem convidadas para pregarem, simplesmente travam, bloqueiam. Por quê? Porque o que as bloqueia são informações ou afirmações que estão ativas na mente. Eu não consigo, eu não sou capaz, se fosse o fulano no meu lugar daria certo, eu sou inútil, para isso eu não sirvo, eu não tenho habilidade alguma para isso, eu sou um coitado. A timidez, ela faz isso, ela ocasiona a descrença até nos propósitos de Deus sobre nós. A timidez faz com que duvidemos até do nosso chamado. Uma coisa é você perceber que precisa investir em preparo, em buscar excelência para servir melhor. Outra coisa é você não abraçar o chamado na obra de Deus, porque entende que aquele propósito não é para você. O chamado não é para mim. Esse propósito eu não terei condições de cumprir. Para essa obra eu não sou capaz. A incapacidade pelo despreparo tem solução. Qual é a solução? A busca do preparo. Mas o tímido, mesmo tendo habilidades, mesmo possuindo conhecimento técnico, mesmo tendo sido preparado, muitas vezes habilidoso, mas pode nutrir dentro de si o doloroso sentimento de inutilidade, de incapacidade. O tímido pode se julgar incapaz, quando na verdade, muitas vezes, não é incapaz. O tímido, às vezes, ele pode ser julgado até como orgulhoso, porque não se relaciona amplamente com algumas pessoas. E por possuir poucas alianças, poucas amizades, pode até ser mal interpretado e julgado como se orgulhoso fosse e como se arrogante fosse, quando na verdade não é. Isso dói. Timidez é uma dor silenciosa. O tímido deseja sair desse lugar que se encontra, porém parece haver uma força que o impede, que o impele para permanecer estagnado, escondido. E quanto mais escondido, mais dói. Por quê? Porque timidez dói. Porque é uma batalha dolorosa. É uma batalha dolorosa na mente que o tímido enfrenta sozinho. O tímido tem receio de tudo, medo de tudo e enfrenta esses dilemas e esses conflitos internos sozinho. Apesar de ser uma guerra silenciosa que o tímido trava sozinho, tratando-se dos seus conflitos, não é aconselhável que o tímido enfrente isso de modo solitário. Ele pode compartilhar isso com amigos, com familiares e também ele pode buscar ajuda profissional. E esse sentimento, essa sensação causa dor, uma solitária dor. Os cristãos, pela Bíblia, acreditam que podemos sofrer sim influências externas de ordem espiritual. Porque a Bíblia nos dá base para acreditar assim. Existem influências externas que podem tentar impedir o nosso avanço no reino de Deus. Sim, o adversário pode dizer que você não foi chamado, que você não foi chamada. O adversário, ele é especialista em gerar pensamentos de inutilidade. O adversário é especialista em apontar que você foi chamada para nada. O adversário, ele é especialista em produzir afirmações de que o chamado que você entende que tem não poderá ser cumprido.
Deixa pra lá. Outro faz o que você não fizer. Você não serve para isso. Essas são afirmações que o adversário pode trazer à mente. O problema é que esses pensamentos, quando sobrevêm na mente de uma pessoa, a princípio, se esta não atentar, poderá aceitar que esses pensamentos sejam seus, mas algumas vezes podem não ser, podem ser influências externas. Muitas pessoas podem sofrer influências externas, ataques contra a sua chamada e contra a sua postura no reino. Se Deus determinou um ofício ao meu respeito, se Deus determinou um ofício ao seu respeito, certamente o adversário das nossas almas não se dará por satisfeito. Por quê? Porque o adversário sabe que o projeto é lindo. O adversário sabe que o projeto é grande, que muitas vidas podem ser alcançadas, que muitas vidas podem ser arrebatadas do inferno, que muitas vidas podem ser beneficiadas e podem ser libertas. Para paralisar esta mensagem, para impedir que a mensagem gere efeito, o adversário utilizará influências que paralisarão quem? Sabe quem? O mensageiro. Por isso Paulo escreveu: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Esta afirmação Paulo faz na segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 10 e o versículo de número 5. Por quê? Porque Paulo entendia a necessidade de controlar os pensamentos, mantendo-os sob o senhorio de Cristo. Todo pensamento e toda pretensão contrária, ele entendia tratasse de um pensamento que não deveria ser mantido. Por quê? Porque quando um pensamento é identificado como uma influência contra aquilo que Deus deseja, deve ser rechaçado, ou seja, eliminado de nós. Satanás sabe que pode usar suas setas malignas para atingir a mente das pessoas. E uma mente controlada, uma mente influenciada por Satanás, se Satanás conseguir controlar a minha mente, ele sabe que poderá controlar toda a minha vida. Por isso, na Epístola aos Efésios, descreve que estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar, sabe o quê? Todos os dardos inflamados do maligno. O dardo é um instrumento parecido com uma lança pontiaguda. Onde acerta, ele fixa. E esse é o desejo de Satanás, lançar setas e atingir a mente das pessoas, influenciá-las, paralisá-las. Entenda, eu não estou dizendo que toda pessoa tímida esteja sob influência. Entenda, por favor. Porém, afirmo que muitas influências paralisantes, muitas afirmações intimidatórias, muitas informações de inutilidade, muito sentimento de eu não posso, eu não consigo, de que eu sou inútil, são provenientes do adversário que deseja nos paralisar, nos impedir de sermos aquilo que Deus projetou. Para quê? Para paralisar nossa boca, de modo que a mensagem seja silenciada. E estas armas, para paralisar o mensageiro, são lançadas onde? Na mente. Porque o adversário sabe que quando uma pessoa aceita germinar um pensamento paralisante, ele bloqueia todas as suas habilidades. Pensamentos paralisantes originam emoções desestabilizadas. E uma emoção desestabilizada impede o progresso, o crescimento, a criação de projetos. Em resumo,
O adversário sabe que se ele conseguir lançar um dardo maligno na mente, se ele conseguir lançar um dardo inflamado na mente de um indivíduo com informações falsas, ele conseguirá minar o crescimento desta pessoa, pois os pensamentos são a mola motriz que governa toda a nossa vida. Para tratar a respeito disso, eu quero te convidar. Abra o seu livro mais precioso comigo. Encontre Evangelho de Jesus, narrado pelo evangelista Mateus, capítulo de número 16. Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 21. Abra o seu livro mais precioso comigo. Evangelho de Jesus, narrado pelo evangelista Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 21. Eu espero que você já tenha encontrado. Leiamos em nome de Jesus a sua palavra, que assim nos diz. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Repetindo o versículo de número 23. Ele, porém, voltando, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Ainda o versículo de número 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Para tratar a respeito desse texto, é importante nós considerarmos, sabemos que Cristo não veio à Terra por acaso. Na Epístola aos Filipenses, capítulo de número 2, do versículo 5 ao versículo de número 8, diz que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte e morte de cruz. Com estes versículos, nós percebemos que Cristo não veio à terra por acaso. Jesus, quando desce à terra, sendo Deus e se fazendo homem, ele tinha uma missão a cumprir. E a respeito desta missão, precisamos estar atentos. Pois, assim como Jesus tinha uma missão, nós também, ao sermos criados, nós temos uma missão. E nós precisamos ficar atentos a respeito desta missão, porque Satanás, contra esta missão que o céu nos deu, tentará atacar a nossa mente para paralisar o propósito determinado por Deus desde a eternidade acerca da nossa vida. Quando temos uma missão a cumprir, precisamos ficar atento, pois o nosso pensamento é um campo de guerra. Há uma batalha na nossa mente. E todo ser humano, ao nascer, já nasce inserido numa guerra espiritual. Em Gênesis, capítulo de número 3 e o versículo de número 15, nós percebemos que Deus estabeleceu uma guerra entre aquele que nascesse da mulher e a serpente. E nós sabemos que a serpente é o nosso adversário.
Desde quando Deus estabelece uma inimizade entre a semente da mulher e Satanás, a raça humana começa a vivenciar uma guerra entre o descendente da mulher e o adversário. Por isso, todo ser humano, ao ser criado, Deus lhe dá uma missão. Todo ser humano, ao ser criado, recebe de Deus uma missão. Ocorre que Satanás, que vive ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, tem como alvo esse ser humano. A fim de quê? A fim de matar o projeto. Qual o projeto? O projeto de Deus. Se o ser humano conseguir diferenciar um pensamento comum de uma influência maligna, terá uma vantagem nessa guerra espiritual. Por quê? Porque enquanto não conseguirmos discernir a diferença entre um pensamento comum e um pensamento originado pelo adversário, nós teremos uma guerra mental muito sensível. Por quê? Porque o inimigo tentará dizer que você é inútil. O adversário tentará dizer que você não serve para nada. O adversário tentará dizer que você não tem utilidade. O adversário tentará impregnar na sua mente que você não possui capacidade. O adversário tentará fazer você acreditar que você não possui uma chamada de Deus. O adversário tentará imprimir na sua mente que você deve morrer antes do tempo. Por quê? Porque já que você não serve para nada, é melhor que você morra. Assim, o adversário fará de tudo para lançar uma seta, para que você acredite que todas as pessoas são melhores que você, com a finalidade que você se esconda, em alguma cova, em algum buraco desta vida. Todavia, no texto que nós lemos, narrado pelo evangelista Mateus, no capítulo de número 16, Jesus nos deixa um exemplo excepcional. Você percebe que Jesus tinha uma missão. Qual missão? Aqui no texto, ele mesmo diz que ele sofreria, que ele seria perseguido, que os principais dos anciãos o mataria, que ele seria morto e que ele ressuscitaria. E essa missão de Jesus tinha um propósito. Qual o propósito? Salvar a humanidade, pagar um resgate pelo pecado da humanidade. Ele tinha uma missão, e a missão seria descer à terra, mesmo sendo Deus, se tornar humano, enfrentar os desafios terrenos, enfrentar a morte e o inferno, ressuscitar ao terceiro dia, tomar as chaves da morte e do inferno, após pagar um preço pelo pecado de toda a humanidade. Só que nesse texto que nós lemos, diz que Jesus começa a mostrar para os seus discípulos essa missão. A missão de Cristo, que sendo Deus, desce à terra para cumprir um propósito determinado desde a eternidade. Mas o que ocorre? Pedro leva Jesus para um cantinho em secreto. Ele leva Jesus para um cantinho. Ele toma Jesus à parte. Você percebe que quando ele coloca Jesus à parte, em secreto, ele tenta repreendê-lo, dizendo que não convém que isso aconteça. Não convém que tu cumpras essa missão. Não convém que tu cumpras esse propósito. É melhor que tu não cumpras. É melhor que tu não faças isso. Aí o que Jesus faz? Jesus o repreende, dizendo: para trás de mim, Satanás. Tu me serves de escândalo. Tu não compreendes as coisas que são de Deus. Tu não compreendes as coisas que são de cima. Mas tu só compreendes as coisas que são da terra.
Segundo a maioria dos estudiosos do tema, Pedro não está possesso. Porém, ele está influenciado por pensamentos equivocados, por pensamentos que em nada combinavam com o propósito da parte de Deus. O propósito de Deus era que Cristo cumprisse a sua missão. Jesus tinha um plano, tinha uma missão, tinha um alvo, tinha uma meta a atingir. Por isso, quando ele ouve Pedro dizendo que o plano deveria ser abortado, que o plano deveria ser interrompido, que o plano deveria ser excluído, Jesus faz um diagnóstico. Ele faz um diagnóstico para perceber a origem daquele pensamento. E ele discerne aquele pensamento e o diagnostica como um pensamento contrário ao plano de Deus. Por isso, Jesus acolhe Pedro, mas ele expulsa aquela influência contrária ao plano divino que ele deveria cumprir. E você observa que muitos, quando são abordados por pensamentos ou por influências como essa, quando você está lá num cantinho, quando você está lá sozinho, na sua intimidade, no seu secreto, lá no seu íntimo, que ninguém vê, que os humanos não percebem, mas que Deus vê, lá no seu lugar de intimidade, você pode ser levado por pensamentos assim. Só que muitos, quando ouvem pensamentos assim no seu secreto, na sua intimidade, no seu cantinho, diferente de Jesus, muitos podem ser paralisados. Por quê? Quando não discernem a origem maligna de alguns pensamentos paralisantes que vêm para destruir, para aniquilar os planos, para fazer que projetos grandiosos sejam abortados, que projetos lindos sejam colocados em gavetas. Por quê? Para aniquilar os sonhos de Deus a respeito da nossa vida. Algumas vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos dar ouvidos às mentiras de Satanás, às influências de Satanás. Nas aulas anteriores, nós já discutimos que uma pessoa que tem uma mente saudável não nasce tímida. Você não nasceu tímida. Uma criança chora quando está incomodada, pede o que precisa. E isso ela faz de modo autêntico. Não se envergonha. A criança não se envergonha por ser verdadeira. Por quê? Porque criança não nasce tímida. Ninguém tem medo. Criança não tem medo de ser ela mesma. Ela não tem medo de ser ela mesma diante de quem quer que seja. Por quê? Porque criança é autêntica. Criança não tem timidez. Timidez é um processo que vai sendo construído ao longo da nossa vida, devido às vivências, devido às experiências individuais de cada um. E inúmeros são os fatores que podem desencadear ou intensificar a timidez. Da nossa aula 1 até a aula de número 13, nós abordamos alguns motivos que podem ocasionar a timidez ao pregar. Pode ser medo em razão do ambiente ser hostil e nada acolhedor. Pode ser orgulho pelo medo de errar em algum aspecto. Pode ser perfeccionismo, aquele perfeccionismo paralisante que impede de avançar, já que o perfeccionista, se cometer uma falha, tem dificuldade de perdoar a si mesmo por algum erro. Pode ser medo do que as pessoas pensarão acerca da mensagem ou acerca da apresentação da pessoa. Pode ser por não aceitar a sua própria forma peculiar de ser. Pode ser ainda originada por traumas, abusos, bloqueios por abandono e outras situações. A timidez ao pregar, ela pode se originar também da expectativa intensa pelo resultado, conforme nós vimos em algumas aulas anteriores.
pode ainda ser originada por palavras negativas e intimidatórias que a pessoa ouviu ao longo da sua vida. Enfim, a timidez ao pregar pode ter vários motivos e você, caso não tenha assistido às aulas anteriores, você dá uma olhada nas 13 aulas anteriores que você conseguirá observar algumas causas da timidez. E nesta aula eu preciso abordar com você que o adversário, ele pode lançar dardos. Ele pode lançar dardos inflamados, visando gerar uma barreira, um sentimento de menos-valia, uma autodepreciação, uma visão equivocada acerca de si mesmo e a dolorosa sensação de incapacidade e de inutilidade e até mesmo o desejo de morte. E tudo isso com o propósito de matar o projeto, matar o propósito que antes mesmo da pessoa nascer, Deus já havia projetado acerca dela. E essa guerra intensa, ela é silenciosa. Essa guerra interna e mental, ela é uma guerra dolorida, é uma guerra dolorosa e é uma guerra solitária. Porque para esse conflito interno, na maioria das vezes, o tímido, ele não compartilha, ele muitas vezes não pede ajuda, muitas vezes não pede socorro. E assim esse pensamento sombrio vai minando, vai extinguindo, vai matando a capacidade. E não digo que essa seja a realidade de todos, mas sei que trata-se da realidade de alguns. Comigo foi assim, comigo foi desta forma. Eu me esforçava para fazer tudo o que fosse possível, mas eu não olhava nos olhos das pessoas. Eu trabalhava como professora, atuava na igreja, mas muitas coisas que poderiam ser feitas de modo mais autêntico, de modo mais assertivo, foi feito com menos excelência que o que deveria, por medo de falar algumas coisas que eu deveria ter dito, por medo de que alguém julgasse. Apesar de estudar bastante a Bíblia, por muitos anos eu fugi de pregar o Evangelho e eu não dava testemunho. Eu tinha vergonha de dar testemunho. Se eu dirigisse um culto, eu dirigia um culto travada. Eu cantava de modo travado. Convivia com muitas pessoas próximas, mas a amizade de verdade era muito restrita. Eram amizades restritas ao extremo, devido à dificuldade de formar alianças, de estreitar laços, de aproximar das pessoas de modo mais leve. Por quê? Porque a timidez, ela faz isso, ela impede você de fazer alianças, de se aproximar de pessoas, de olhar nos olhos, de sair daquela bolha que o tímido cria e fica envolvido ali. E no meu caso, eu não pregava por falta de estudar a Bíblia. Não era a falta de estudar a Bíblia que me impedia de ter coragem para pregar. Porque eu estudo a Bíblia desde muito jovem. Sou apaixonada por teologia. Não era perfeccionismo, não era falta de conteúdo, era uma mistura de informações, gerando um bloqueio paralisante na mente. Tudo que fosse possível e digno na vida secular, eu conseguia desenvolver. Estudava a Bíblia, tinha testemunhos para contar, tinha muitos esboços de mensagens escritos e guardados, arquivados numa gaveta, mas se alguém chamasse para pregar uma mensagem de 5 minutos, seria o suficiente para perder a paz. Ficar ofegante, mãos geladas, coração em arritmia e o cérebro assim parece que ia dar uma pane, esquecia até o que sabia. Na vida secular, eu desenvolvia profissionalmente e por causa disso, algumas pessoas não entendiam por que eu não aceitava pregar. E por volta dos 20 anos de idade, eu comecei a ouvir algumas profecias de que Deus me levaria a muitos lugares para pregar a mensagem.
e em igrejas diferentes, cidades diferentes, eu ouvia essas profecias, essas promessas da parte de Deus para minha vida, e eu acabei acreditando que era verdade, porque eu ouvia de lugares diferentes, de pessoas diferentes, de pessoas que não me conheciam. Então, no início eu cheguei a duvidar, mas depois de tantas confirmações, eu acabei aceitando que seria verdade. Mas até eu aceitar que havia um projeto de Deus a respeito da minha vida nesse aspecto, foi muito difícil. Por quê? Por causa da timidez, porque a timidez, ela me bloqueava. Eu decidi perguntar um dia a Deus. Eu conversando com Deus seriamente, no meu íntimo, eu cheguei a perguntar para Deus se era verdade aquilo, porque eu não via capacidade em mim, já que eu era tímida, eu tinha medo, eu não conseguia raciocinar uma mensagem bíblica sozinha. Eu conseguia ler, eu conseguia compreender, eu conseguia escrever, eu conseguia montar o esboço, mas eu não via condições de me posicionar diante de alguém para pronunciar ou para compartilhar uma mensagem sem que o meu coração acelerasse a ponto de quase morrer. Porém, eu fiz uma oração um dia para que Deus me mostrasse se realmente era aquilo que Ele tinha ao meu respeito. E no dia que eu orei, eu pedi ao Senhor: Deus, confirma se realmente o Senhor tem isso para minha vida. E no dia que eu fiz esta oração, assim, intensamente pedindo a Deus que ele me mostrasse, porque como que uma pessoa tímida, bloqueada, paralisada, uma paralisia que até doía, porque só quem é tímido sabe o quanto dói você olhar em volta, você ter desejo de fazer alguma coisa e você perceber que parece que você está travado, parece ter um peso. A sensação que dá é que parece que existe um peso assim sobre si, que ele vai te minando as forças e você não consegue sair do lugar. Então eu orei a Deus, eu pedi: Deus, confirma se essas profecias que eu ouço é verdade. E então eu me recordo que eu tive uma visão. Eu tive uma visão que eu chegava numa igreja na cidade de Ji-Paraná, no estado de Rondônia. E ao chegar lá, eu entrava na igreja assim, entrava cabisbaixo, entrava tentando me esconder, e eu sentava diretamente assim no último banco. Na visão, quando eu entrei, tentando me esconder, que eu sentei no último banco, um homem que estava no púlpito, ele balançava a cabeça e balançava o dedo e dizia para mim, acenando com a mão, que eu não deveria sentar lá, que era para eu ir para o altar. E ele me chamava com a mão. E quando eu imaginava na visão que as pessoas iam ficar me olhando ainda mais, quanto mais eu demorasse para ir, mais elas me olhariam, então eu decidi abaixar minha cabeça e, para chamar menos atenção, eu fui em direção ao altar. Quando eu cheguei próximo ao altar, tinha uma bancada de jovens sentados na lateral, e levantava um jovem do meio daquele grupo segurando, parecia um pergaminho. Ele abria. Quando ele abria, estava escrito a palavra vernáculo. E apesar de ser uma pessoa assim que eu sempre gostei muito de ler, a palavra vernáculo não era uma palavra comum para mim. Na hora que eu lia a palavra vernáculo, eu voltava daquela visão. E eu fiquei assim atônita. O que significava vernáculo? Não era uma palavra que eu utilizava no meu dia a dia. Então eu peguei o dicionário e eu fui pesquisar qual o significado daquela palavra. E então eu descobri que vernáculo significava idioma. Idioma é algo voltado para a fala, voltado para a comunicação, voltado para a língua, voltado para a linguagem. E após isso, eu comecei a parar de duvidar que ele realmente tinha um chamado. Eu intensifiquei a minha pesquisa, intensifiquei o meu preparo, intensifiquei a minha busca, intensifiquei o meu estudo, fui cursar, fui me aprofundar, adquirir cursos os mais diversos, voltados para o ofício da pregação, para a teologia. Mas, apesar desse conhecimento,
eu ainda permaneci com os bloqueios. Não aceitava convites para pregar. E quando aceitava com muita dificuldade. E após isso, Deus, por sua misericórdia, confirmou ainda outras vezes. Porém, passaram muitos anos para que eu conseguisse pregar uma mensagem. Comecei aos poucos, na juventude, preguei com muito peso. As poucas vezes que eu preguei na juventude foi com muita dificuldade, porque a timidez, ela pesa demais. A timidez, ela pesa sobre os ombros de quem a carrega. Timidez pesa e dói. Cada vez que eu aceitava uma oportunidade para ministrar, uma ansiedade tomava minha mente, esperando que a oportunidade passasse logo para eu voltar a até ter uma respiração normal. E toda essa ansiedade, todo esse fardo, eu falo fardo porque para o tímido, pregar é um fardo pesado demais. E toda essa timidez, ela acaba sendo um fardo porque ela não é compartilhada com ninguém. Você passa pela timidez de modo solitário. Esse medo é uma espécie de um fantasma que o tímido carrega sozinho. Depois de anos, com essa dor solitária, um dia, recordo-me que recebi um convite para ministrar num culto de mulheres. Era um culto do círculo de oração e eu não rejeitei, eu fui. Porque eu tinha medo. Chegou uma fase que eu tinha medo, mas eu já não fugia mais. Eu ia, quase morria, mas eu ia. E nesse dia eu fui, mas eu tinha muito pavor ainda. Um pavor muito grande se apoderou de mim. Um sentimento de que daria tudo errado. Um sentimento de inutilidade, de incapacidade. Um sentimento de atrofia, aquele medo. Parece que tem algo pesando sobre os ombros. Para especificar melhor, parece que tem um peso sobre o pescoço. É uma coisa horrível. Quem é tímido sabe, vai se identificar com o que eu estou falando. E ao mesmo tempo que o pensamento informava para o meu corpo que eu tinha um chamado para cumprir, também vinha um pensamento de incapacidade terrível que me arrebatava. E eu lembro que era uma quinta-feira, e na igreja, nessa época, tinha oração 17 horas. E eu fui para a igreja 17 horas, como eu ia ministrar à noite, eu aproveitei para ir orar e já ficar direto para o culto, que o culto começaria às 19 horas. Das 17 horas até às 18 teria oração, as pessoas iriam embora e retornariam às 19. Como eu estava num processo de profunda dor e angústia, porque eu precisava do socorro de Jesus, da misericórdia de Jesus, eu fui às 17 horas e eu fiquei 2 horas em oração até às 19 horas para ver se Deus me socorria para que eu conseguisse pregar com menos sofrimento. Quem é tímido sabe que quando recebe um convite para falar a pessoas, o coração acelera e você só consegue voltar a respirar normal, sem ser aquela respiração ofegante, depois que finaliza aquela oportunidade. Porque até a oportunidade encerrar, parece que o tímido irá morrer. Por isso muitos fogem, muitos escapam, muitos paralisam. O coração só não sai do peito porque está fixado no corpo, não é verdade? Mas ninguém nasce assim, e eu louvo a Deus que para isso tem saída. E eu fui para a igreja, repito, não estou dizendo que essa é a sua experiência, mas eu estou contando a minha, porque se alguém se identificar, poderá servir como auxílio, ok? Então eu fui para a igreja, dobrei os meus joelhos. Eu fui para a igreja, dobrei os meus joelhos e comecei a conversar com Deus. Por que eu era uma pessoa ativa, eu era profissional, eu desenvolvia minhas habilidades no mundo secular? Por que eu tinha uma vida tranquila, uma vida leve fora do contexto da igreja e dentro da igreja no quesito pregação? Eu era uma pessoa que não desenvolvia
uma pessoa que não conseguia pregar. E eu questionei com Deus por que eu conseguia desenvolver atividade dentro daquilo que é passageiro, daquilo que a traça rói, daquilo que a ferrugem consome, daquilo que vai passar. E porque tratando-se do ofício da pregação, que é algo espiritual, que é algo para o qual o Senhor tinha me chamado, a minha mente não conseguia me permitir que eu compartilhasse o evangelho com as pessoas. Aquilo não estava certo. Se fosse verdade que Deus tinha um plano comigo, eu precisava ser liberta daquele espírito paralisante. E nesse dia eu comecei a gritar dentro da igreja. Depois das 18 horas, quando todo mundo foi embora, que eu fiquei sozinha, eu orei em voz muito alta. E eu dizia: espírito de paralisia, eu não aceito você em mim. Eu não aceito a timidez em mim mais um dia. Espírito de timidez, eu te rejeito. Sai da minha vida. Eu não te aceito. Eu serei aquilo que o Senhor me projetou para ser. Eu não aceito mais esse sentimento de paralisia. Eu não aceito mais esse pensamento paralisante. Eu não aceito mais essa estagnação, esse sentimento, esse pensamento de paralisia, esse espírito, esse peso, esse fardo, esse sentimento que dói, essa angústia paralisante, esse medo aterrorizante, esse bloqueio, eu não aceito em mim, sai de mim. E eu fui falando, eu fui, conforme eu ia dizendo, parece que aquela carga ia saindo de sobre mim. E naquele dia à noite, quando encerrou a oração, depois que eu gritei muito, que eu falei para que tudo aquilo saísse de mim, eu fui pregar mais tarde. E aquele foi o primeiro dia que eu consegui pregar com liberdade, que eu consegui encerrar a pregação e depois que terminar eu falar: glória a Deus, encerrei uma missão, mas não com peso, com alegria de ter cumprido. Naquele dia um fardo saiu das minhas costas, depois que eu travei aquela guerra, depois que eu disse que eu não aceitava mais. Naquele dia foi a primeira vez que eu preguei em paz. Foi a primeira vez que eu senti conforto ao pregar. Eu não senti medo, não temor das pessoas. Eu tive temor pela palavra, mas não o temor paralisante que o tímido tem dos olhares das pessoas. Naquele dia eu me senti confortável, eu tive serenidade. Depois disso, nenhum pensamento paralisante voltou a fazer ninho mais na minha mente. Por quê? Porque eu entendi que se Deus comunica ao nosso coração, ou se nosso coração tem uma chama ardente nos convocando para pregar a palavra, certo é que esse chamado não vem da carne, porque a carne ela só se inclina para coisas terrenas. O chamado, essa motivação para comunicar o evangelho não vem do ser humano, porque o ser humano ele é falho, ele é pecador. A sede, o desejo de pregar não vem de nós. Se você tem o desejo de pregar a palavra, não pense que esse pensamento vem de você. Não pense que esse pensamento vem da carne. O desejo de pregar a palavra, ele vem de Deus. É prova de que existe um chamado. Essa sede, essa necessidade de pregar a palavra é a prova que temos um chamado de Deus. É o fato de que em nós está ativado um desejo ardente de proclamar o evangelho. Porém, o adversário, ao perceber esse nosso movimento na tentativa de conhecer mais a Bíblia, nossa postura de tentar buscar mais, fará com que ele tente lançar seus dardos inflamados, a nossa fé seja abalada, para que não acreditemos que temos uma chamada para uma obra no reino de Deus. Porque os dardos que Satanás lança na mente é para paralisar, porque ele sabe que se ele ganhar um espaço na nossa mente, toda a nossa caminhada estará travada. Por isso, quando consciente de sua missão, Jesus ouviu Pedro dizendo: não convém que seja assim. Não, Jesus, interrompe a tua missão. Quando Jesus percebe
Pedro levando para um cantinho, porque o texto diz, e Pedro tomando-o à parte. Algumas versões dizem, e Pedro tomando-o de parte. Quando Pedro leva Jesus para um cantinho, para dizer, não convém que seja assim, interrompe o teu chamado, parafraseando em outras palavras, Jesus identifica a origem da informação paralisante e o que ele faz? Ele expulsa. Por quê? Porque Jesus sabia que aquela informação possuía uma finalidade. Qual era a finalidade? Parar a missão de Jesus. E quando observamos ao longo de toda a história bíblica, sempre que Deus chama alguém para um ofício específico, Deus não chama pessoas inúteis. Deus não chama pessoas incapacitadas. Deus não chama pessoas inaptas. Deus não chama pessoas que não tenham habilidade. Por quê? Porque quando Deus chama considerando as habilidades que Ele mesmo deu a cada pessoa. E em muitas ocasiões, nós vemos Deus revelando o que Ele, como Deus, notou no indivíduo e por isso que Ele decide convocá-lo. Quando Deus convoca, Ele o faz porque vê no indivíduo, Ele vê capacidade, Ele vê habilidade. E a capacidade e a habilidade que o adversário tenta minar, ele faz como? Utilizando os pensamentos como porta de entrada. Percebe-se ainda em toda a narrativa bíblica que muitas das pessoas que Deus convocou para um ofício, elas mesmas não conseguiam perceber as suas próprias habilidades. Então, de repente, você que está me assistindo, pode olhar para si e dizer assim, puxa vida, eu não tenho habilidade. Se eu não tenho habilidade, então eu não fui chamado. Eu não fui chamado. Eu quero dizer para você que ao longo de toda a história bíblica, muitas pessoas que tiveram chamados poderosos também se sentiram inaptas, também se sentiram inabilitadas, sem habilidades. Você observa que Abraão, quando Deus o manda sair da sua terra e de sua parentela, Deus fala, sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa dos seus pais e caminha rumo à terra que ele receberia por herança, ele vai. Porém, no trajeto, numa conversa com Deus, ele questiona como poderia ele se tornar pai de uma grande nação, já que ele era casado com uma idosa que era estéril e não possuía nenhum descendente. Então, olhando para a sua condição, você percebe que Abrão, na época ainda, quando Deus faz a promessa, ainda era Abrão, ele sentia-se inapto, incapaz de ver cumprida a promessa se dependesse da sua capacidade humana. Mas não apenas Abrão, Moisés, quando convocado também para libertar o povo de Israel da escravidão, o que ele diz? Ele diz, eu sou pesado de lábios, eu sou pesado de língua, vê se encontra alguém aí e me substitui. Chama um outro que o Senhor queira e que não seja eu. Chama outra pessoa. Não apenas Moisés. Você observa também Gideão. Gideão, quando ele está malhando trigo no lagar, que Deus o chama, o que ele diz? Eu sou da família mais pobre da tribo de Manassés e além disso, eu sou o menor da casa dos meus pais. Então você percebe que Gideão também se sentia pobre, o mais pobre, e se sentia o menor. Por quê? Porque durante a caminhada, mesmo tendo chamado, nós enfrentamos desafios. Você observa ainda que quando Deus chama Jeremias, Deus declara que o chamou, Deus declara que o santificou, ungiu como profeta antes mesmo do nascimento, mas o que ocorre? Jeremias justifica que ele é apenas uma criança, logo inexperiente para ocupar tamanho ofício. Então muitos profetas também tiveram pensamentos que poderia paralisá-lo ou paralisá-los. Você observa que quando Deus chama Ezequiel para profetizar aos cativos do Império Babilônico, Deus o chama, só que Deus diz o quê? Se posiciona.
Deus diz o quê? Põe-te em pé, põe-te em pé e falarei contigo. Você observa que quando Deus chama pessoas que têm habilidade. Porém, algumas pessoas, apesar de ter habilidades concedidas por Deus, elas mesmas não percebiam. Quando Deus chama o profeta Isaías, considerando a nobreza da missão, o que Isaías pensa? Isaías sente-se pecador e ele diz: olha, eu sou de lábios impuros. Não apenas Isaías, Pedro, quando Jesus o chama, você percebe que chega um momento que Pedro fala para Jesus: se afasta. Ele sentia-se como? Ele sentia-se um homem pecador. Então você percebe que muitas pessoas que Deus chamou criaram justificativas, criaram desculpas, criaram motivos para pararem, para paralisarem. Por quê? Porque consideravam-se inaptas, consideravam-se sem condições, consideravam-se sem habilidade, sem experiência e, por fim, impossibilitadas. Nos evangelhos, você percebe ainda, eu quero trazer para você um exemplo que vai oposto a todo esse sentimento e esse pensamento de paralisia, que diz respeito à mãe de Jesus. A mãe de Jesus, Maria, ao ser chamada para o desafio de gerar o Salvador, nós não adoramos Maria, mas nós reconhecemos o papel essencial dela no reino de Deus e a beleza do chamado que Deus a comissionou. Você observa que quando Deus chama Maria para que ela gere o Salvador, ela se posiciona. E quando ela se posiciona respondendo prontamente ao chamado. E ela diz o quê? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. Como facilmente percebemos, pessoas possuíram chamados notáveis porque Deus viu nelas as habilidades que elas precisavam para o propósito que ele delimitou. Maria, ao ouvir o chamado divino, ela coloca-se à disposição de servir o reino e ela diz: eis-me aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Porém, ao longo de toda a história humana, nós vemos poucas histórias de pessoas que foram semelhantes a Maria, que prontamente acolheram o chamado. Claro que muitas assim se posicionaram, mas nós temos o exemplo de muitas que criaram justificativas, muitas que criaram desculpas, muitas que tentaram fugir, muitas que vieram com o escapismo para tentarem ficar numa bolha, paralisadas, estagnadas. A grande verdade é que a maioria das pessoas chamadas que nós conhecemos na Bíblia, a princípio, o medo, o temor, a timidez as abala. Ao olharem para si mesmas, elas viam razões suficientes para se esquivarem, para duvidarem, não do chamado propriamente, mas da possibilidade, da capacidade ou da aptidão para cumprirem aquele chamado. E se isso ocorre, por que Deus chama pessoas tímidas? Se quando Deus chama, as pessoas têm medo, têm temor, têm receio, querem estagnar, por quê? Gente, responde para mim. Você consegue entender? Por que Deus chama pessoas que se sentem incapazes? Por que Deus olha para uma pessoa que sente-se pequena, inabilitada, e Ele chama? Por que Deus chama? Deus chama porque Ele conhece profundamente que debaixo da capa do medo, debaixo da capa da fuga, debaixo da capa do escapismo estão as habilidades que Ele mesmo imprimiu. Ele mesmo colocou essas habilidades. Então Ele sabe que se Ele levantar a capa, lá está uma pessoa forte, lá está uma pessoa ousada.
Lá está uma pessoa que ele pode levantar para servir o reino. Lá tem uma pessoa que, apesar de sentir-se pequena, em Deus ela é poderosa. Apesar de ser uma pessoa que se considera inapta, em Deus ela pode. Apesar de ser uma pessoa que se considera inexperiente, avançando ainda no preparo, Deus olha e já vê à frente. Deus olha para esse vaso de barro e diz: o vaso é de barro, mas dentro dele eu coloquei algo precioso do meu espírito. O ser humano muitas vezes não conhece as suas próprias habilidades. E alguns, quando as conhecem, alguns esquecem que Deus pode usar o fraco, quando Deus empodera esse fraco com a força que vem de Deus. Que Deus pode usar uma pessoa pobre quando Ele coloca nesta pessoa as possibilidades que vêm de Deus. Deus chama pessoas com poucos recursos. Por quê? Porque Ele sabe que uma pessoa que tem pouco recurso, se Ele der o recurso, Ele pode usar, porque o recurso virá dele. Ao longo de toda a história bíblica, Deus sempre chamou pessoas improváveis, pessoas que parecem inaptas, pessoas que parecem inabilitadas. Deus chamou pessoas jovens, Deus chamou pessoas inexperientes, mas o que Deus nunca chamou foram pessoas desocupadas que não querem nada, porque Deus não tem compromisso com quem não quer nada. E soldado acovardado. Deus sempre chamou o ser humano e exigiu dele que ele se posicionasse. Deus nunca usa uma pessoa paralisada. Está tímida? É chamada. Porém, Deus te nutrirá de ousadia. Deus te nutrirá de poder. Deus te nutrirá de autoridade. Podem faltar todos os recursos, mas não pode faltar ânimo e coragem. Pode faltar probabilidade, mas não pode faltar coragem. Deus pode usar uma pessoa que se considera inexperiente, mas acovardada não há como Deus usar. Por isso o adversário, ele tenta colocar medo, gerar pensamentos que estagnam o nosso ministério. A pessoa possui uma voz linda, mas a timidez impede ela de abrir a boca. Ela não abre a boca, a voz não sai. Aquele louvor que sairia perfeito é exposto num potencial de apenas 50%. Porque a timidez impede. A timidez impede você de abrir até a boca. E essa afirmação que eu faço é literal. Não é uma figura de linguagem. A timidez, ela impede que você verbalize, que você emita a sua opinião, que você fale dos seus sentimentos, que você fale do que você conhece. Não por falta de inteligência, mas pelo nervosismo advindo desses pensamentos que paralisam. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de timidez. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, dos versículos 1 a 6, quando Paulo aconselha o jovem obreiro Timóteo, ele diz: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Se Deus não nos deu um espírito de timidez, como disse Paulo, significa que o espírito de timidez não vem de Deus. O que vem de Deus é o espírito de ousadia. O espírito que Deus deu é o espírito de coragem, o espírito de ousadia, o espírito de posicionamento. Sempre que Deus chamou o ser humano, exigiu dele que se posicionasse. Deus nunca usou uma pessoa paralisada. Antes, ele dava ousadia.
dava-lhe poder, dava-lhe autoridade. O texto diz que Deus deu um espírito de fortaleza, um espírito de amor, um espírito de moderação. Podemos ser moderados. Segundo o texto a Timóteo, capítulo de número 1, versículo 6 a 8, podemos ser equilibrados, podemos ser moderados. Esse espírito de força, de amor e de moderação vem de Deus. Mas o espírito que paralisa, o espírito de covardia, o espírito de timidez, não. Como no exemplo do texto que nós lemos, do posicionamento de Jesus, ao ser detectada uma informação que venha ser lançada na nossa mente para tentar nos afastar do propósito, nós devemos repreender, como Jesus disse. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás, disse Jesus. Então, a partir de hoje, eu quero desafiar você. Você que faz parte do curso Sou Tímida, mas Fui Chamada. O controle da sua mente pertence a você. Então, a partir de hoje, eu quero desafiar você a enfrentar o espírito da timidez. Não permita. Domine a sua mente. O controle da sua mente te pertence. Então, não permita que pensamentos de paralisia encontrem ninho na sua mente. Olha, teve alguém que escreveu que nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre nós, mas nós podemos impedir que eles façam um ninho na nossa cabeça. Assim também são os nossos pensamentos. São os pensamentos que podem surgir. Eu não posso impedir que os pensamentos apareçam. Efésios, capítulo de número 6, o versículo de número 17, diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Logo, para os pensamentos que não estão em conformidade com a Bíblia, nem com as promessas de Deus, eles devem ser enfrentados. Enfrentados como? Protegendo a mente, utilizando o capacete e a espada. Ainda o versículo de número 16, do capítulo de número 6 de Efésios, diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então eu preciso alimentar minha fé. O adversário vem com um dardo inflamado, uma seta inflamada, tentando bloquear minha mente. Eu uso a fé e eu digo: não, eu creio no chamado que o Senhor me fez. Eu creio na chamada que o céu escreveu a respeito da minha vida. Eu creio naquilo que Deus desenhou a respeito de mim. Eu viverei para ver e para usufruir daquilo que Deus projetou ao meu respeito. Sempre que aparecer um pensamento de que você não serve, baseada na palavra, você irá rejeitar em voz alta, debaixo do senhorio do nome de Jesus. Sempre que aparecer um pensamento de que você é inútil, você irá rejeitar, baseada na palavra e debaixo da autoridade do senhorio do nome de Jesus. Sempre que aparecer um pensamento que você deve se esconder porque você é diferente das outras pessoas, como você sabe que Deus te fez assim, peculiar, diferente, singular, no formato de Deus e de modo proposital, você irá rejeitar esse pensamento. Você vai rejeitar em voz alta, debaixo do senhorio do nome de Jesus. Quando surgir o pensamento de que você não está apto, você não está apta nem preparada, você manterá a humildade para se preparar adequadamente, porque nós não podemos negligenciar o preparo. Você vai cumprir a sua parte, mas você irá rejeitar esse pensamento de paralisia e em voz alta, debaixo do senhorio do nome de Jesus, você irá rejeitar esse pensamento paralisante. Quando alguma pessoa te lançar uma palavra de paralisia, você não precisa na frente dela falar nada, porque diferente das pessoas que nos ferem, nós não precisamos ferir ninguém.
deixa ela com a seta dela e você vai para um lugar e você em voz alta você diz: em nome de Jesus, essa seta não me atinge, eu paraliso esse dardo maligno debaixo da autoridade do nome de Jesus. Quando você perceber que o seu pensamento está lhe convidando para ficar parada, está convidando você para ficar escondida, sentindo-se mal consigo mesma, não aceita não aceita esse convite da timidez. Se arruma, fica bonita, vai para frente do espelho e, baseada nas promessas que estão na palavra e naquilo que a Bíblia diz sobre você, rejeita esse pensamento de menos-valia e em voz alta, debaixo do senhorio do nome de Jesus, você paralisa esses pensamentos. Esse espírito que faz as pessoas se esconderem por serem quem são. Eu vou me esconder porque eu sou assim. Eu vou me esconder porque minha voz é assim. Eu não vou pregar porque minha voz é assim. Eu não sou chamada porque eu sou assim. Isso é voz do pensamento ou do espírito de timidez. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de timidez. Ele nos deu um espírito de ousadia. E com esta ousadia que vem de Deus, nós vamos declarar: eu vou viver. Declare: eu vou viver para ver Deus cumprir tudo que Ele projetou acerca da minha vida. A timidez não vai mais me paralisar. Eu rejeito todo espírito de timidez de que fala a Bíblia e me aproprio da ousadia necessária para cumprir o meu chamado. Sim, o meu chamado. Com ousadia, eu vou louvar quando eu for convidada. Com ousadia, eu vou ministrar a palavra. Eu estou me preparando e eu vou, em nome de Jesus. Com ousadia, eu irei entregar a mensagem que o céu confiou a mim. Com ousadia, eu vou me aplicar à oração, eu vou me aplicar ao jejum, eu vou me aplicar ao estudo criterioso da palavra. A timidez não andará mais comigo. Comigo a timidez não andará mais. Eu posso escolher quem caminha comigo. Você pode desafiar. Você pode escolher quem anda com você. E você vai declarar: a timidez não vai andar mais comigo. O espírito de timidez que a Bíblia diz não andará mais comigo. Esse pensamento de que eu não posso fazer o que Deus plantou em mim. Esse pensamento de que eu não farei aquilo que está no meu coração porque Deus plantou, cai por terra hoje, debaixo da autoridade do nome de Jesus. Quando Deus projetou a minha vida, Ele me gerou no oculto. Só que Ele me trouxe para fora do oculto num projeto. Num projeto de realização. E você vai declarar: por causa disso eu não vou me esconder mais. Não vou fugir mais das oportunidades. Eu vou investir em mim. Eu vou acreditar em mim. Eu vou acreditar no meu chamado. Eu vou caminhar para ver Deus cumprir. Eu vou caminhar para ver Deus fazer. Eu vou caminhar para ver Deus realizar. A timidez não anda mais comigo. Nem os pensamentos paralisantes lançados pelo inimigo. Com ousadia, eu viverei para ver Deus cumprir. Com ousadia, eu viverei para ver Deus fazer. Eu viverei para ver Deus falar. O espírito de timidez, em nome de Jesus, não vai mais caminhar comigo. Declare. O espírito de timidez não fará mais ninho na minha mente, porque Deus me deu o espírito de ousadia. Deus não nos deu o espírito de timidez, mas nos deu o espírito de ousadia, o espírito de fortaleza, o espírito de amor, o espírito de moderação.
Timidez não anda mais comigo. Declare: timidez não anda mais comigo. Debaixo da autoridade do nome de Jesus, conosco, a timidez não anda mais. E nós não fazemos mais parte do grupo dos que paralisam, do grupo dos que estagnam, do grupo daqueles que intimidados fogem do chamado que o céu determinou. Porque Deus não nos deu o espírito de timidez, mas nos deu o espírito de ousadia. E com o espírito de ousadia, nós cumpriremos o chamado que o céu escreveu a respeito da nossa vida. Nós viveremos para ver Deus fazer. Nós viveremos para ver Deus realizar. Você crê nisso? Vamos orar juntas? Vamos orar juntos? Deus, pela tua palavra, nós te agradecemos. Deus, por teres enviado teu Filho, que se entregou na cruz do Calvário para nos resgatar, nós te adoramos. Deus, por esse projeto nós te louvamos. Deus, por cada vida neste projeto nós te engrandecemos. Deus, e por cada vida, Deus, que está envolvida nesta aliança, nós intercedemos. E nós queremos te pedir, Deus, intervém, nos ensina, nos dá autoridade, nos dá sabedoria, para que nós possamos caminhar com fé, que nós possamos utilizar, Senhor, o escudo da fé, que nós possamos, Pai, utilizar a espada do Espírito, que é a tua palavra. Que nós possamos, Deus, ter confiança a cada dia. Que nós possamos crer que, revestidos da autoridade que o céu colocou sobre a nossa vida, nós repreendemos todo espírito de timidez. Conosco, o espírito de timidez não caminha mais, porque o Senhor nos forjou com ousadia, nos preparando, nos chamando para aquilo que o Senhor determinou a respeito da nossa vida. E nós repreendemos, debaixo da autoridade do teu nome, o espírito da timidez que paralisa. Nós repreendemos, debaixo do poder do teu nome, o espírito da timidez que vem dizendo no nosso pensamento que nós não vamos cumprir aquilo que o Senhor determinou a respeito de nós. Nós neutralizamos toda a força maligna do pensamento paralisante que diz que nós temos que ficar estagnados num quarto escuro e nós não temos utilidade, que nós não temos valia, que a nossa vida não tem propósito e que não tem nada a respeito de nós. Deus, nós repreendemos em nome de Jesus toda influência maléfica, todo espírito das trevas, todo pensamento de bloqueio, todo pensamento de intimidação, todo pensamento que quer nos minar as forças, que tenta tirar nossa energia, esse negócio que pesa, esse sentimento, Deus, que vem acompanhado de dor, que vem acompanhado de solidão, Deus, porque tu sabes, a vida daquele, Deus, que está intimidado é uma vida solitária, porque, Deus, é difícil até para abrir o coração, para encontrar alguém, para poder contar, porque a intimidação é algo que dói, mas dói de modo solitário. E nesta oração, Pai, nós queremos, debaixo da autoridade do nome de Jesus, neutralizar da nossa mente. Nós neutralizamos, debaixo da autoridade do nome de Jesus, todo embaraço, todo espírito de paralisia, todo espírito de intimidação, toda timidez que traz tristeza, que traz solidão. Nós vamos sair do ambiente da paralisia e nós vamos viver para ver o Senhor realizar. Nós viveremos para ver o Senhor falar. Nós viveremos para ver o Senhor falar. E nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor realizará em nós. Porque o Senhor realizará através de nós tudo aquilo que o Senhor projetou, tudo aquilo que o Senhor desenhou a respeito da nossa vida. E nós te agradecemos. Nós não sabemos porque o Senhor decidiu nos amar, mas o Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu e o Senhor nos chamou.
E nesta oração, nós queremos dizer: Deus, eis-nos aqui. Dá ousadia, nos dá ousadia, e nós iremos cumprir o ID que o Senhor nos comissionou. Nós não ficaremos paralisados, e nós viveremos para ver, nós viveremos para te glorificar, nós viveremos para te exaltar, porque nós não ficaremos paralisados, mas nós viveremos para ver o Senhor fazer. E nesta oração nós te agradecemos e nós oramos a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória ao Teu nome, Jesus. Nós Te adoramos por tudo que o Senhor é, pelo chamado que o Senhor fez a respeito da nossa vida. Mesmo que nós não merecêssemos, o Senhor nos escolheu e nós vamos viver para ver o Senhor fazer tudo que o Senhor projetou a respeito de nós. Oh, glória! Bendito é o nome do Senhor Jesus. Encerrada nossa penúltima aula, pessoa preciosa, valiosa e ousada em Deus. Eu te espero na nossa próxima aula de número 24, na qual fecharemos esta etapa do nosso cronograma de aulas. E mais uma vez, deixo o meu apreço, meu carinho e o meu respeito para você. E lembre-se, nós não viveremos intimidadas. Nós viveremos para ver Deus fazer. Nós viveremos para ver Deus cumprir. E nós viveremos para ver Deus realizar. Então, até a nossa próxima aula. Receba o meu abraço, o meu carinho e o meu apreço para você.